Bom dia! Chegamos para o nosso devocional nessa segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, bom dia, bom dia. Queria compartilhar com vocês que uma das coisas que eu tenho aprendido cada vez mais, que a Bíblia ela nos conduz, ela tem uma solução para nós, de todos os nossos, para tudo que a gente pode imaginar de sentimento, de emoção, de dor, de alegria, de gratidão. A Bíblia ela nos conduz para todos esses momentos. Então, Deus é o nosso verdadeiro amigo, pai, terapeuta, psicólogo, é tudo de melhor que a gente pode ter na nossa vida. E quanto mais profundamente a gente conhece a palavra, mais a gente se aproxima de Deus, a gente se conecta e passa a ter vivo aqui o Espírito Santo na nossa vida. E a gente consegue entender que conhecendo cada vez mais a palavra, a gente tem essa intimidade. Então você consegue entender que tem orações, tem passagens que elas são orações e para cada momento. E hoje eu escolhi um desses momentos, uma dessas passagens, que é quando a gente tem preocupação. Então, quando você tiver com essa preocupação, essa dúvida, essa angústia, uma preocupação, sabe? Uma preocupação que está no ar, que a gente não consegue estar presente, vivendo aquele momento, a gente está lá, sempre volta para aquela preocupação, aquela coisa que não está resolvida, ou uma dúvida. E aí existe aqui uma passagem que eu quero ler para vocês, que é para isso, é para esse momento de preocupação, para que você entenda que Deus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, Ele sabe do seu coração, Ele sabe dessa preocupação, e é justamente por isso que você deve descansar nele, deve aguardar por Ele, deve prestar atenção no que Ele está direcionando, porque a gente está tão preocupado com alguma situação que a gente não consegue entender que Ele já está nos enviando mensagens e sinais e nos conduzindo para alguns caminhos, mas a gente está tão prestando atenção na preocupação que a gente não consegue entender os sinais de Deus para a nossa vida. Então prestem atenção nessa palavra, porque ela vai ser bem poderosa e eu tenho certeza que vai ajudar você ou alguém que você conhece. E entendam, todos os momentos da nossa vida, em algum momento, a gente vai ter preocupação. Então, por que não você já estar aí informado nessa mensagem? Hoje a passagem que eu escolhi para vocês, que fala sobre quando nós tivermos preocupação, busca nessa palavra. Ela está lá em Mateus, e eu vou ler para vocês onde está essa passagem, que está em Mateus 6, do verso 19 ao 34. E aqui quando eu for lendo, a gente já vai mergulhando na palavra. Então eu convido sempre vocês sabem, né? Pra gente meditar na palavra. E meditar é imaginar aquilo que eu estou falando. Vamos lá. Mateus 6, do verso 19 ao 34. Isso é Jesus falando. Estou lendo o Novo Testamento. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Essa é a nossa verdadeira riqueza. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Prestem atenção nisso. Os olhos são candeia do corpo. Candeia, gente, é lamparina, é luminária. Os olhos são candeias do corpo. Candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, que em algumas Bíblias, em algumas versões, é chamado dinheiro como mamon. Né, um rei, um Deus, que você é algo mais importante na sua vida, quando você torna o dinheiro algo mais importante, e aí ele chega a identificar como um Deus. Verso 25, portanto eu lhes digo, e prestem atenção, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa?
Observem as aves do céu, elas não semeiam e nem colhem e nem armazenam celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olha para a natureza, gente, a natureza ela nos responde muitas dúvidas que a gente tem na nossa vida. Olha para a natureza. Não tem vocês muito mais valor que elas? Jesus está falando isso. Se as aves, elas têm o que comer, elas têm o que beber, elas não ficam sem a sua alimentação, sem a sua sobrevivência, porque eu não deixo, imagina vocês. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Olha como Jesus é maravilhoso. Você está tão preocupado, mas se tem uma coisa que ninguém aqui consegue fazer, é colocar uma hora a mais de vida. Você não consegue. Ou seja, o que ele está dizendo? Todo o tempo que você está dedicando a essa preocupação, você está perdendo. Você está deixando de existir. Você está colocando no lixo. Você está deixando passar e quando você vai olhar, você perdeu e colocou energia e tempo numa preocupação que ela nem existe e talvez ela nem existirá. E esse tempo não volta mais. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha o que ele está dizendo. Os lírios, eles não são lindos, eles não são belos, eles não são perfeitos aos nossos olhos, eles são lindos. Eles têm a sua roupagem maravilhosa. E ele é da natureza. Eu criei eles. Jesus falando aqui. Nem Salomão, no seu esplendor, na sua riqueza, na sua sabedoria, se vestiu tão bem quanto os lírios. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã não trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa passagem ela é poderosa. Anotem isso, assistam depois lá no canal. Quando você tiver para um momento de preocupação, anota no seu bloco de notas, no seu papel. Tenha sempre um papel e uma caneta para você anotar e relembrar isso. Naquele momento que eu tiver preocupação, eu preciso ler a passagem de Mateus 6, verso 19 a 34. Porque é Jesus falando para você. É Ele que está nos dando uma aula. Uma das coisas mais grandiosas que Jesus fez no Novo Testamento foi nos ensinar, além de fazer milagres, além de curar, de transformar, de modificar, de conduzir, de arrastar multidões com tudo que ele fazia de grandioso. E ele faz. Ele nos ensinou. Ele estava o tempo inteiro como um grande mestre nos ensinando, nos trazendo sabedoria, porque ele sabe o quanto todos nós, seres humanos, deveríamos lutar todos os dias da nossa vida. Nós devemos lutar com os nossos sentidos, com as nossas emoções, porque os mesmos sentidos que nos aproximam de Deus, eles também nos afastam dele. A mesma preocupação que a gente tem, as dores que a gente tem, tudo que a gente carrega na nossa alma, ela nos afasta de Deus e nos causa dor, rancor, medo, essa preocupação. E a preocupação já fala na palavra, ela é uma pré-ocupação. Ela ocupa previamente o seu tempo, a sua mente, a sua ansiedade. Ela desperta em você algo que nem existe, mas você já colocou na sua mente, na sua alma, você já registrou que existe algo que está preocupando você, que existe algo que nem aconteceu, mas só de você imaginar como que você vai pagar aquela conta, como que você vai dar um retorno sobre o seu trabalho, como que você vai entregar esse projeto, como que você vai resolver o seu problema no seu casamento, nas suas relações com seus filhos. Só de pensar na possibilidade de você ter essa situação, você já despertou um sentimento tão ruim em você que isso já armazenou no seu dia, no seu tempo e despertou os piores sentimentos que você pode ter, que é esse medo, essa ansiedade, essa angústia. Você sofre com isso. E isso é
é algo que nem existiu ainda. Existem pesquisas que mostram sobre isso, que mais de 80% das preocupações que a gente tem na nossa vida, elas nem existiram depois. Você criou isso e depois, com o tempo, ela nem existiu. Sabe aquela história que a gente pensa assim, tem gente que já tá pensando lá no Natal. Tem gente que já tá pensando assim, meu Deus, mas se a pessoa, alguém da minha família me disse que talvez os parentes de algum lugar venham e fiquem na minha casa, talvez. Aí você já começa a sofrer por causa disso. Você já fica pensando, mas e se vier, como que eu vou fazer, onde eu vou colocar? E sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada disso. E você desperdiçou um tempo da sua vida sofrendo, triste, preocupada, ansiosa por aquilo que nem vai acontecer. Busca aí na sua mente alguma coisa que você se preocupou, que você gerou uma angústia, e depois você viu que não era nada daquilo, nada disso aconteceu. Então, quando você tiver esse momento, leia essa passagem aqui, porque ela é um frescor para sua alma, e é Jesus falando com você. Eu quero trazer aqui para vocês sobre o verso 22, para a gente aprofundar um pouco mais. Os olhos são candeia do corpo, ou seja, nunca esqueçam disso. Ela é a lamparina do nosso corpo, ela é a luz do nosso corpo. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos, prestem atenção, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Ou seja, isso aqui está querendo dizer o seguinte, só enxerga o que tem. Tem muita gente que só enxerga o que tem preço e não o que tem valor. Quando você só enxerga o que tem preço, você enxerga só o quê? Você enxerga um negócio, você enxerga uma oportunidade, você enxerga uma aliança, você enxerga um interesse, você enxerga uma vaidade, você enxerga aquilo e desperta no seu coração uma forma de você tirar vantagem em alguma situação. Então, cuidado para de forma que você está interpretando as coisas que acontecem na sua vida. Porque ela é normalmente algo para maciar o nosso ego, para saciar a nossa vontade, para despertar e para nos dar um frescor que a gente acha enganoso de prazer momentâneo. Então, e ele é o que vai guiar a sua vida. Quando você tem um olhar para as coisas na forma de o que eu vou ganhar com isso, você está tendo a sua luz, ela está se diminuindo. Quando você coloca a esperança e você deposita em alguém, em alguma pessoa, em alguma promessa que alguém fez para você, você está dedicando toda a sua vida na mão de alguém e não em Deus. Quando a gente tem a nossa caminhada com Deus, a nossa luz interior, ela reluz cada vez mais, é a nossa candeia, os nossos olhos é a nossa candeia do nosso corpo. E quanto mais eu me conecto com Deus, mais eu tenho essa minha luz brilhando, reluzindo, porque eu consigo entender na palavra, eu consigo entender com o Espírito Santo habitando em mim o meu direcionamento, o meu caminho, a minha missão de vida, quem eu sou. Eu consigo me valorizar, porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me conheço e mais eu gosto de mim. É muito importante a gente deixar essa luz interior brilhar dentro de nós, mas para isso a gente precisa se conectar. Ninguém pode servir, aí quando ele fala isso, ninguém pode servir a dois senhores. E tem muita gente que confunde isso. Tem muita gente que pensa assim, mas eu tenho Deus na minha vida, eu gosto de Deus, eu conheço Deus, mas não caminha com Ele. Porque no momento de uma oportunidade, a pessoa, tem muita gente que você deve conhecer aí e sabe que se tiver que vender a mãe, literalmente vai vender. Tem gente que é assim, por negócio, por dinheiro, por um acesso fácil, por algo que é restrito, a pessoa ela negocia qualquer coisa para ter vantagem, para ter uma direção, para ter uma oportunidade. Ela negocia isso, ela faz uma negociação. Quando você faz esse tipo de coisa, e ainda assim, e é o que mais está cheio na internet, gente fazendo isso, vendendo o jogo do tigrinho, prometendo coisas para você, fazendo curso ensinando você de algo que ela nunca viveu, ela nunca soube. Tá cheio de gente com opinião na internet de algo que ela nunca fez, de algo que ela nunca viu, e falando com uma propriedade e criticando. Então, a primeira coisa que você precisa entender, quando alguém está criticando, para tudo que está fazendo para fazer uma crítica, a vida dela realmente não tem nada mais interessante. Ela não está ocupada com algo mais interessante, a não ser com a vida do outro, e ela só sabe criticar. Uma pessoa de sucesso, que está buscando se valorizar, está buscando crescer, conhecimento, ela não tem tempo.
para olhar para a vida do outro e criticar. Ela não vai nunca criticar alguém que está buscando a evolução, que abre aqui o Instagram e faz um vídeo falando sobre algo que ela estudou, que ela conheceu, que ela buscou. Então a pessoa que critica isso, ela tá com tempo, porque a vida dela não tem nada de interessante a não ser criticar. Então quando a gente serve, e aí tem muitas dessas pessoas que fazem isso, que elas querem vender algo que ela nunca fez, ela quer indicar você para fazer um joguinho do tigrinho que ela não usa, mas ela tá tirando uma vantagem de você, mas ao mesmo tempo ela fala que ela acredita em Deus, que ela é uma pessoa de Deus, que graças a Deus ela tem tudo que tem, mas ela tá indicando o jogo do tigrinho para você, ganhando dinheiro com o dinheiro que você tá perdendo. Ou seja, não é legal, não é honesto, não é verdadeiro. Ela está enganando você, mas ela consegue ainda dizer que é graças a Deus que ela tem tudo que tem. Ela consegue ainda usar o nome de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer nessa passagem, que você não consegue servir a dois ao mesmo tempo, a Deus e ao dinheiro. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Não adianta você usar o meu nome, Deus, no lugar para justificar as coisas ilícitas que você está fazendo, para justificar uma mentirinha boba, para justificar um adultério, para justificar que já que o seu relacionamento está ruim, Deus me conduziu para essa pessoa. Não, Deus nunca vai conduzir você para fazer uma traição, para sair da sua família, para abandonar, para desrespeitar, nunca vai fazer isso. Então quando você acha que é a Deus que está fazendo isso, que está conduzindo, ele está deixando muito claro aqui, não tem como. Ou você entra ou você fica do lado de fora, mas no meio da porta não dá para você ficar. Tem uma historinha que fala sobre isso, né? Quando o crente, ele tá nessa, vou virar crente, estou virando crente, eu amo Deus, mas eu também gosto das coisas do mundo, eu também gosto de me divertir, eu também gosto do que o mundo tá me oferecendo, essa liberdade. E aí ele fica em cima do muro. E aí, o lado do muro tem as pessoas do mundo, e do outro lado do muro tem os cristãos. Tem os cristãos ali. E aí, os cristãos estão o tempo todo. E ele tá em cima do muro. O que tá ali, que acha que serve aos dois. Aí ele tá em cima do muro. E aí tá lá os crentes chamando ele, dizendo, vem, desce, vem pra esse lado, vem pra cá, não fica aí. E aí ele olha pro outro lado, que tá o mundo cheio de coisas atraentes, cheio de prazer, cheio de coisa maravilhosa, todo mundo lá se curtindo, vivendo a vida, mas ninguém chama ele, e ele tá em cima do muro. E aí ele olha pro lado, os crentes chamando, olha pro outro, ninguém chama, mas ele enxerga um monte de coisa atraente aos seus olhos, maravilhosas. E aí ele fala pro pessoal que tá ali embaixo, né, do mundo, ele fala assim, por que esse lado aqui, os crentes ficam chamando, implorando, vem pra cá, vem aqui, vem seguir a palavra de Deus, Jesus. E por que vocês não ficam me chamando se você tem muito mais coisa pra me oferecer? E aí o pessoal que tá no mundo fala pra ele, porque você já é nosso, o muro já é nosso. Quando você tá no muro, você já é nosso, a gente não precisa chamar. Ou seja, não fica em cima do muro. Se você está em cima do muro, você já fez a sua escolha. Ou você pula para um lado ou para o outro, mas em cima do muro você já fez a sua escolha. Então a gente tem que cuidar quando a gente acha que pode usar o nome de Deus para justificar os nossos erros. Não faça isso. Você já fez a sua escolha. E não é com Deus. E aí o que ele reforça aqui é sobre as preocupações mesmo. Depois dessa introdução que ele fala sobre servir a dois ao mesmo tempo, aí ele conclui falando sobre isso. Por que você se preocupa com o que beber, com o que comer, com o que se vestir? Se eu sou o dono dessa terra, do céu, de tudo, eu estou aqui com você. Eu sei qual é a sua missão de vida, eu sei qual é o caminho que eu tenho para você. Desde quando você era um embrião, eu já sabia dos planos para sua vida. Você só precisa confiar. Você precisa parar de se distrair com o que está acontecendo aqui no mundo e olhar para mim. Ler a minha palavra, se conectar, conversar comigo, que eu vou direcionar, eu vou guiar você. E essa preocupação que você tem com o seu dia a dia, com o que você vai comer, com o que você vai se alimentar, não tenha, porque eu vou suprir na sua vida. Eu vou prover na sua vida. Eu faço isso com os animais, eu faço isso com as aves, eu faço isso com as plantas, eu não vou fazer com os meus filhos. Essa passagem está dizendo isso. E, gente, toda vez, eu escutei uma frase uma vez e ela é muito verdadeira porque isso aconteceu comigo. Quando eu vim embora para São Paulo, eu vim embora num momento de muita transformação da minha vida. Eu literalmente perdi tudo que eu tinha.
devido à minha separação e tudo mais. Mas é claro que eu tinha uma pequena reserva. Mas eu sabia, eu tinha essa direção de Deus para vir para São Paulo. E aí eu teria um tempo curto que eu poderia me sustentar aqui, mas durante esse tempo curto eu deveria arrumar alguma coisa. Eu tinha que fazer novos contatos para ter trabalho. Eu já estava trabalhando de forma totalmente com a minha empresa, independente. Mas eu não tinha relacionamento aqui em São Paulo como eu tinha lá no Rio Grande do Sul. Então, quando eu recebi essa direção muito forte de Deus e tudo acontecendo para eu morar em São Paulo, eu simplesmente vim sem nenhum familiar aqui, sem ninguém para me apoiar, completamente distante de todas as pessoas que me amam. Eu saí da minha terra, da minha família, do lugar onde eu tinha apartamento, eu tinha tudo. Eu saí de lá sem nada, só com as minhas roupas e cheguei em São Paulo. E claro que tudo fluiu, porque eu tinha a direção de Deus, eu tinha Deus me conduzindo em cada passo e as coisas foram acontecendo e já se passaram 2 anos e meio e eu tô aqui com a glória de Deus. Mas uma vez eu escutei uma frase de uma pessoa que é verdade, ela falou assim: quando Deus aponta, ele paga a conta. Então vai. Se você tem uma direção no seu coração, se você tem algo que está queimando no seu coração para você fazer uma mudança, mas você tem medo de fazer essa mudança porque você não sabe como que você vai sobreviver, como que você vai se sustentar, como que você vai morar, onde que você vai ficar, entenda, Deus vai suprir isso na sua vida. Não use isso como uma preocupação, porque ela vai paralisar você e não vai dar a direção para aquilo que você precisa. Então, presta atenção na palavra de Deus, se conecta com Deus, pede para que Ele direcione, fale, verbalize isso, converse com Deus, diga que você tem no seu coração e que você tem quase certeza que isso que você tem no seu coração é porque Ele colocou. E se Ele colocou, me direciona, me dá força, me dá coragem. E o passo de fé é isso, gente. Você dar o primeiro passo e Deus estende todos os outros para você. Que foi o que aconteceu comigo. Ele só queria que eu chegasse em São Paulo. Vai, confia, acredita. Como que vai ser daqui a 6 meses? É comigo. Eu sou teu pai. Eu não vou deixar faltar nada. Só vai, confia e vai. E é assim para todas as preocupações que a gente tem na vida. Você tem que viver o momento hoje. Todos nós aqui, independente da sua idade, se você acordou hoje, é porque você tem alguma coisa para cumprir nessa vida aqui. Deus é perfeito nos planos dele para a nossa vida. Todos nós temos a nossa utilidade aqui nessa terra. Todos nós. Se você está aqui, você não está aqui a passeio. Você não está aqui só para acordar, comer e dormir. Você está aqui para muito mais e você precisa saber o que é esse muito mais. E só quem vai dizer isso para você é quem criou você, que é Deus. É quem inventou você aqui. Ele tem uma missão para você e você precisa descobrir qual é a sua missão. Então acredite, quanto mais você coloca preocupação na sua vida, mais você tem medo e mais você fica paralisada no mesmo lugar. E isso atrasa os seus planos, atrasa os projetos que Deus tem para sua vida. Então não paralise, se conecta com Deus, direciona para Ele, não deixa a preocupação tomar conta do seu coração. Olha o que ele fala sobre o tempo. Busquem sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu me conecto com Deus, quando eu entrego a minha vida para Ele, quando eu confio naquilo que está queimando no meu coração e que Ele está me direcionando, nessa promessa que Ele está fazendo para minha vida, quando eu confio, eu entrego para Ele. Porque o reino dele, Ele é verdadeiro. Ele não mente. Só Ele tem o poder de transformar e de estender o caminho para todos nós. E todo o resto vai ser acrescentado. E essa é a mais pura verdade, gente. É do nada, que daí a gente costuma dizer isso, né? A gente justifica, do nada me surgiu um contrato, do nada me surgiu uma proposta, do nada me surgiu uma pessoa fazendo isso, do nada me surgiu um apartamento. Foi o que aconteceu comigo aqui. Esse apartamento que eu consegui ele morando em Porto Alegre sem eu conhecer. Isso foi Deus colocando no meu caminho. Já tenho um apartamento para você, já tenho um lugar, confia, não conhecia nada em São Paulo. Eu poderia estar fazendo um negócio com algo que poderia ser poderia ser algo enganoso, esqueci o nome, a palavra, um golpe, e poderia ser num lugar completamente assim, distante de tudo, porque eu não conhecia.
Deus foi perfeito comigo em me colocar no lugar, no bairro, na cidade, no apartamento que eu deveria estar para cumprir tudo aquilo que Ele tem para minha vida. Então a gente só precisa confiar. A Bíblia nos mostra isso, grandes histórias. Abraão foi exatamente isso. Ele já tinha tudo na vida dele, ele já era um homem bem-sucedido, ele já tinha tudo, mas Deus deu uma promessa para ele: sai com 80 anos. Por isso, grave isso, não importa a idade que você tenha, porque eu recebo caixinha aqui de pergunta, as pessoas me falando: Michelle, eu tô com 40, tô com 50 anos, eu sinto vontade de mudar, mas eu tenho receio porque eu já tenho 50 anos. Você acha que a sua vida acabou? Ela tá só começando. Abraão tinha 80 anos, ele era bem sucedido e ele recebeu uma promessa e uma direção de Deus: sai da sua terra, deixa os seus parentes, as pessoas da sua família e vai para a terra onde eu vou indicar. Ele não sabia nem para onde ele estava indo e ele não precisava, teoricamente, porque ele já tinha dinheiro, ele já tinha tudo, ele já tinha 80 anos, que é o que muita gente adora justificar. Ficar no mesmo lugar, justificar a sua incompetência, justificar a sua falta de força na idade. Em dizer: eu já tenho tanto tempo. Não, eu já tô nesse relacionamento há tanto tempo. Se contenta em não ter alguém digno que vá chamar você para casar, para construir uma família, para respeitar. Aí você fica nessa relação morna de uma pessoa que dá migalhas para você. A gente tem que parar de justificar a nossa vida mais ou menos na nossa idade, naquilo que a gente está fazendo e a gente acha que está tudo bem. Então você tem toda uma oportunidade de fazer essa mudança hoje na sua vida, de olhar para essa direção e entender: eu realmente tenho uma missão aqui, eu tenho algo para construir na minha vida, na minha história. E quando eu me conecto com Deus, eu consigo essa direção, eu consigo esse caminho, eu consigo enxergar o que está diante dos meus olhos, mas a minha preocupação, aquilo que eu criei na minha cabeça como uma pré-ocupação, está tomando tanto o meu tempo e a minha mente que eu não consigo enxergar o que está do meu lado, me trazendo uma porta, uma oportunidade para resolver o meu problema, porque é Deus colocando no meu caminho. Então, cuidado com o que está distraindo você e colocando preocupação onde não existe. E a gente só consegue enxergar isso quando a gente se conecta. Quando a gente se conecta com Deus, quando a gente faz a nossa oração, quando a gente enxerga essa direção, a gente consegue ter muito mais um caminho para as nossas preocupações acabarem e a gente de fato enxergar o caminho que a gente tem pela frente. Então não esqueçam disso, essa mensagem vai ficar disponível para vocês lá no meu canal, no Instantes Reais como devocional. Que bom, Elsa, fico feliz que essa mensagem sirva para você. E, gente, é da nossa natureza. Não pensem que eu, sabendo disso, eu não tenho a minha preocupação. É claro que eu tenho. Mas quando me vem essa preocupação para determinados assuntos, eu recorro sempre à palavra. E ela é verdadeira, ela é eficaz, ela não muda, ela resolve. E é nela que a gente deve se apoiar, porque é Deus sempre nos direcionando, nos conduzindo para um caminho que Ele sabe. E Ele coloca e tira pessoas da nossa vida. E a gente não entende, mas lá na frente a gente vai entender. Bom dia, Paty, minha amiga querida. Quem mais que mandou mensagem aqui? Eu vi que entraram algumas mensagens, mas eu fico concentrada, senão eu perco. Deus provém aos seus. Exatamente. Deus sempre provém aos seus. Glória a Deus. Deixa eu ver quem mais. É isso, gente. Lá em Deuteronômio, deixa eu só ler isso aqui para vocês, para a gente encerrar. Que agora eu lembrei que tem uma passagem lá em Deuteronômio que fala exatamente sobre isso. Deixa eu ver. Deuteronômio, se eu não me engano, é 10. Isso mesmo. Deuteronômio 10, 14, o Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até o mais alto céus, a terra e tudo que nela existe. Ou seja, Ele é dono de tudo. E nós somos administradores de Deus. Quando a gente entende que tudo que a gente tem e tudo que a gente é dele, você consegue entender que Ele não vai deixar faltar nada. Então tudo que você tem, agradeça. Agradeça e entenda, é dele, é para Ele. E Ele não vai deixar faltar na sua vida. Sejam fiéis de coração à sua aliança e deixem de ser obstinados. O que é obstinado? Para de colocar um foco em algo que não é isso para você. Coloque nas mãos de Deus.
Você está perdendo tempo batendo numa porta que ela não vai se abrir, porque essa porta não é para você. Se você precisa puxar o tapete de alguém, fazer fofoca para tirar aquela pessoa do lugar para que você ocupe o lugar dela, esse lugar não é para você. Deus jamais age dessa forma, com mentira, com falsidade, com puxando saco, com adultério. Tem gente que tem a capacidade de dizer que se apaixonou por alguém casado, ou o casado se apaixonou por alguém, e que foi Deus que colocou aquela pessoa na vida. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, Deus não dá um jeitinho pra você ter um relacionamento com alguém que já é casado, já tem um compromisso. Isso não existe. Então, se você tá querendo ocupar um lugar que ele já está ocupado, esse lugar não é seu. E isso vale para pessoas, relacionamento, emprego, trabalho, casa, carro, qualquer coisa que não é seu e que você tá querendo ocupar, entenda. Esse lugar definitivamente não é seu. Você sempre vai ocupar um lugar que está para você, está vazio, ele está disponível. E quem vai conduzir você para esse lugar é Deus. Não é você na força do seu braço querendo tirar alguém de um relacionamento, alguém de um cargo, de uma posição, alguém que está ocupando um determinado lugar, mas porque você, de um jeitinho ou outro, está conseguindo tirar aquela pessoa para ocupar esse lugar. Esse lugar não é seu. E tenha absoluta certeza, tudo que você ocupa e que em algum momento ele não era seu e você tirou aquela pessoa ou aquela coisa do lugar para ocupar, sendo seu, você vai perder. Porque essa é a lei da nossa vida. Você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar na palavra, mas se tem uma coisa que todos nós vamos passar na nossa vida é a lei da semeadura. Aquilo que o que você planta, você escolhe. Mas a colheita, ela é obrigatória. Você vai colher, pro bem ou pro mal. Tudo depende do que você está plantando. Então, esta é a nossa mensagem de hoje. Eu espero ter tocado no seu coração, que alguém esteja precisando dessa mensagem que você lembrou, encaminha para essa pessoa. E entenda, se você está fazendo algum desses erros, está pecando em algum momento, conseguiu entender, nossa, eu estou realmente completamente errada, estou perdida. O mais importante é você reconhecer. Reconheça, peça perdão por isso e faça uma oração verdadeira com Deus, pedindo para que Ele direcione você, que você não quer mais fazer isso. Você não quer mais sentir isso. Porque a gente erra. Mas o mais importante é a gente reconhecer. Não dá para você chegar num determinado momento da vida e pensar assim, já estou errando tanto tempo, agora eu vou seguir assim mesmo. Não faça isso. Sempre há tempo da gente voltar atrás, reconhecer e se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente caminha aqui, na palavra de Deus, Ele se encarrega de moldar o nosso caráter. Por isso que é muito comum a gente ver pessoas improváveis reconstruindo a sua vida. Alguém que a gente nunca imaginou que era possível, a pessoa se transformou, porque ela conseguiu entender que ela tem um papel, ela tem uma missão, e que quando ela segue a palavra e os caminhos de Deus, a vida dela é transformada para o caminho que Deus já tinha construído para ela. Ela que se perdeu com as promessas, com as desilusões, com os prazeres momentâneos que o mundo oferece aqui fora. Quando a gente se distrai com tudo que o mundo está nos oferecendo, a gente se desvia do caminho que Deus tem para a nossa vida. Mas sempre há tempo da gente se reconectar, pedir perdão e voltar a trilhar o caminho que sempre esteve disponível para você. Você só precisa escutar um pouco mais o que Deus tem para você. Então se conecta, peça perdão, entenda. Sempre há tempo para a gente recomeçar. Na passagem de Noé, da arca de Noé, quando passou o dilúvio, e Noé sai da arca com os animais, com a sua família, saiu na mesma hora um arco-íris. E o arco foi a aliança que Deus fez com Noé, prometendo para todos nós que a partir daquele momento, sempre que você passar por uma dor na sua vida, por uma tempestade, por um problema, qualquer coisa que você está vivendo na sua vida, Deus colocou o arco para mostrar que aquela era a aliança que Ele estava fazendo para dizer, você sempre tem e há tempo de recomeçar. Esse é o meu compromisso. Quando você reconhece todos os erros que você fez no passado e você pede perdão a Deus, Ele está fazendo com você uma aliança para dizer, nesse momento, você está recomeçando e tudo que passou, você está perdoado. Eu esqueço o que aconteceu. Assim como foi feito no dilúvio, eu esqueço. Mas daqui para frente é uma vida comigo, porque eu tenho um plano para você.
Então o arco da aliança, o arco-íris, ele tem esse significado de recomeçar. E todos nós temos esse direito de recomeçar quando a gente se apoia e tem Deus acima de todas as coisas na nossa vida. Então reconheça enquanto há tempo. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem, dessa palavra. Exatamente, entregamos a nossa vida para Deus e vivemos um extraordinário. Tudo vem de ti, Senhor. Glória a Deus, te admiro muito, você é uma mulher muito chamada. Obrigada. Bom dia, gente. Boa semana, uma semana abençoada para todos nós. E essa mensagem depois você encontra lá em Instantes Reais. Beijo.